Estamos iniciando o programa Espaço Livre e o programa de hoje ele é um programa maravilhoso. Estamos aí atendendo a solicitação de muita gente, muitos seguidores, muitas pessoas estão pedindo para que nós trazemos aí pastores, psicólogos, e hoje nós estamos aqui com o pastor Valério Julião. Pastor Valério, tudo bem? Tudo bem, Glória, bom dia. Prazer recebê-lo aqui, Prazer é viu? meu. É um prazer muito grande. Como eu estava mencionando aí no início, ultimamente a gente tem assim muita solicitação para trazer pastores no programa, e a gente crê, né, que as pessoas aí querem ouvir uma palavra, está precisando de uma palavra. Mas de início eu quero que o senhor se apresenta. Eu tenho visto aí alguns trabalhos, algumas matérias suas, e eu até fiz uma anotação aqui, que através da sua vida, você teve uma vida muito sofrida, né, lá atrás, na sua existência, e eu quero ouvir um pouquinho. Pode se apresentar. Perfeito. Primeiramente, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Realmente, né, eu venho de uma história construída debaixo de muitas lágrimas, mas também de muitas conquistas, né? Sou o pastor Valério Julião, pastor presidente hoje da Assembleia de Deus, Ministério Cafarnaum, uma igreja simples, mas uma igreja com muita graça, muitas pessoas têm sido alcançadas pela unção que Deus derramou nessa igreja e através do nosso ministério também. Sim. E me fala aí, como que é a sua convivência em comunidade, buscando vidas nas comunidades? Bom, eu trabalho hoje na região onde eu nasci e cresci. Sim. Embora eu trabalhe em diversas regiões no estado de São Paulo e fora dela também. Sim. Nós temos um trabalho voltado mesmo assim para a questão social. As pessoas que frequentam os nossos trabalhos são pessoas carentes mesmo, que precisam do auxílio tanto espiritual quanto um auxílio no sentido geral. E dentro de uma possibilidade que Deus nos tem dado, nós temos tentado atender a esse público em todas essas áreas. Entendi. E eu vi aqui que, no caso, em 2012, foi que o senhor foi reconhecido ministerialmente ao pastorado. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Em 2012, eu ainda morava em São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo, e servia a Deus na Assembleia de Deus Ministério Madureira, né? Juntamente com o pastor presidente do campo, pastor Ismael da Silva, auxiliava no trabalho de missões, nos trabalhos de ensino, e foi no ano de 2012, no mês de setembro, que nós recebemos esse reconhecimento pastoral pelo Ministério de Madureira. Que maravilha! E assim, e aí como o senhor já residia na comunidade, o senhor resolveu levantar ali uma igreja e trabalhar com o pessoal da comunidade, os moradores de comunidade, ou esse trabalho se estende? Não, na realidade, esse trabalho ele antecede, ele é anterior a esse período que eu passei na cidade de São Carlos, né? Sim. Eu já vim desenvolvendo na região, na zona norte de São Paulo, um trabalho ministerial e de evangelismo há muitos anos, desde dos primórdios da minha fé. Sim. Que iniciou ali bem no começo mesmo da minha adolescência, e movido por um grande avivamento da parte de Deus, o Senhor colocou as pessoas certas no nosso caminho, e essas pessoas eram pessoas que realmente arregaçavam as mangas e entravam conosco nas comunidades em busca dos jovens e em busca de famílias no geral, né, para restauração não só espiritual, mas social também, dessas pessoas e de suas famílias. Sim, é admirável esse trabalho, porque às vezes a gente vê e ouve também, a gente lê muito, né? E dificilmente alguém quer entrar nas comunidades para fazer um trabalho, para resgatar vidas, né? Para levar a palavra, até mesmo aí como o senhor está fazendo. É louvável o seu trabalho. E me diz uma coisa, eu também li assim uma matéria
do senhor e acompanhei algumas coisas nas redes sociais e vi que o senhor é uma pessoa muito bem requisitada e conhecida, reconhecida ministerialmente. Como é viver com esse reconhecimento ministerial? É incrível como Deus ele nos surpreende, né? Nascido assim numa região extremamente simples, né? Fui criado apenas pela minha mãe, com muita dificuldade, uma mulher muito guerreira, Dona Vera, e a nossa vida foi uma vida assim muito simples, mas ter sido chamado para o ministério desde o início fez com que nós tivéssemos uma desenvoltura. Sim. E eu acredito que associado, eu não sei se eu consigo falar de carisma e humildade sem parecer snob, né? Mas eu acredito que esse carisma que o Senhor nos deu e essa humildade de poder lidar com todos os nuances da sociedade, todos os tipos de pessoas, fez com que nós fôssemos bem recebidos em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar que eu chego, pela misericórdia de Deus, eu sou bem recebido. E aí uma pessoa fala para outra, a outra fala, e tem também toda a questão do peso da graça, né? Sim. Que o Senhor ele desencadeia quando nós estamos louvando, ou quando nós estamos ministrando a palavra, ou pelos próprios dons espirituais. E isso tem feito com que realmente tem se aberto de uma forma muito expressiva no meio ministerial, assim, muitas oportunidades. Sim. Nós somos gratos. Nossa, maravilhoso. Existe muita aprovação nessa jornada pastoral, nessa jornada de missões, ou é tranquilo? Não, a aprovação, ela é garantida, né? A aprovação, ela é garantida. Se tem uma coisa que é certa, é a aprovação. O próprio Cristo disse isso, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então nós passamos por inúmeras provações, desde a questão da provação no sentido espiritual, porque quando nós estamos lidando na contramão, Cristo disse que o mundo jaz no maligno, e quando nós estamos lidando em favor do Evangelho e na contramão do trabalho, de todo o processo do inimigo das nossas almas, automaticamente nós sofremos ataques, contra-ataques e retaliações. E essas retaliações não se dão só na questão espiritual, no cunho social, no trato, na lida com as pessoas também. Nós temos uma batalha garantida e constante. E assim, houve algum momento na sua vida que o senhor viu a necessidade de entrar com esse resgate de vidas, resgate de pessoas? Eu particularmente precisei ser resgatado. Sim. Apesar de ter ido para a igreja muito cedo, eu passei um período de menos de 2 anos fora da igreja. E houve dois períodos de processo nesse meu resgate. O primeiro período de processo foi uma coisa sobrenatural que Deus fez num ambiente em que eu estava, usando uma pessoa completamente improvável que Deus usaria para me alertar. E o segundo processo foi através de um grande amigo meu, hoje pastor também, pastor Tiago Alberto, que ele abraçou a minha vida com todas as forças dele e cuidou de mim até que eu pudesse andar com as minhas próprias pernas. E eu acredito que isso foi uma das coisas que, o gatilho que desencadeou esse meu interesse de cuidar das pessoas, porque primeiro eu fui cuidado. Interessante esse bate-papo. Eu creio que vocês estão gostando muito. Nós vamos por um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Fritoli. O número de pessoas vacinadas tem caído no Brasil por causa das fake news e pela ideia equivocada de que não há mais perigo. Por essa razão, doenças que já tinham sido eliminadas estão voltando a fazer vítimas. Para virar esse jogo, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Vacina Brasil. E para marcar esse momento, nada melhor do que mostrar um dos cartões postais mais importantes para o nosso país, abraçando esse grande movimento. Por acreditar
acreditar na força da vacina é que eu visto a camisa e peço para que toda a população brasileira vista também. Faça parte você também do movimento Vacina Brasil. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. É mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar programa Espaço Livre com Glória Frittoli. Voltando aqui com o segundo bloco e vamos continuar aqui sabendo mais a respeito aí da vida de um pastor. Pastor Valério, sobre a expansão de responsabilidade, qual assim foi a experiência mais desafiadora que o senhor encontrou na sua vida ministerial até o prezado momento? A mais desafiadora, nós pertencemos a uma sociedade bastante crítica. Sim. E demasiadamente hipócrita. E eu acredito que a autenticidade, ela é algo que confronta as pessoas. Sim. Quando assim, nós lidamos com pessoas que estão construindo uma imagem que não condizem realmente com aquilo que são. E então, uma das maiores dificuldades de cunho ministerial é isso, é lidar no dia a dia com pessoas que querem passar uma imagem, ao invés de querem esconder as suas dificuldades, e ao invés de expô-las no sentido de demonstrar que estão em processo de tratamento, em processo de libertação, de cura. E eu tenho essa autenticidade pela misericórdia de Deus, e eu já passei por muitas circunstâncias de dificuldade por isso. Algumas pessoas aconselhavam ministerialmente: nossa, se você for assim, você não vai alcançar objetivos, as pessoas não vão. Mas eu não consigo. A autenticidade é uma coisa que você não esconde, né? Você não consegue esconder. Você simplesmente compartilha porque é aquilo que você é. Sim, é aquilo que você é. Sim. Então, uma das maiores dificuldades foi essa. Mas nós temos as dificuldades no cunho espiritual, que eu acho que são de compreensão das pessoas que são mais sensíveis, mais espirituais mesmo. Essas dificuldades, elas são latentes, né? São aquelas guerras que a gente passa e ninguém vê. Sim. Né? De cunho pessoal, são bastidores mesmo, né? E quando você tem uma preocupação tanto com o bastidor, principalmente com o bastidor, é que as pessoas se preocupam mais com o púlpito, mais com o altar. Sim. E acabam não se preocupando com os bastidores. Quando você é o que é no altar e nos bastidores, então você sofre um nível de retaliação muito maior. E aí essas guerras você resolve mesmo no jejum, na oração, na comunhão. O pastor, o missionário, pastor, missões, a mesma coisa? Tem uma diferença de um pastor e de uma pessoa, um missionário que faz missões? Tem diferença? Tem diferença. O pastorado, há algum tempo atrás, ele era mencionado de uma forma mais específica para aquela pessoa que dirige um trabalho, Sim. uma igreja. Hoje em dia existem muitos pastores fazendo missões, né? Antigamente missões era um trabalho especificamente do missionário. Hoje em dia tem muitos pastores fazendo trabalhos de missões. Também se confunde a itinerância com missões, né? A itinerância, ela é diferente. É aquela oportunidade que Deus dá ao obreiro para que ele vá ministrar a palavra dele em diversos lugares. Eu vivo essa realidade. Agora missões não. Missões ela está associada a regiões. Existe uma missão urbana que a gente faz, trabalhando com moradores de rua, trabalhando com casas de recuperação, orfanatos e asilos, né? Ou casas de repouso. Mas a missão propriamente dita é aquela que leva a palavra a lugares onde não está sendo pregado. Entendi. Então essa é a missão propriamente dita. Entendi. E hoje as igrejas ou a sua igreja, pessoas, elas têm apoiado missões? Então, acho super interessante você me fazer essa pergunta, Glória, porque ainda ontem eu tive uma reunião de diretoria na minha igreja
E eu falava a respeito disso. Eu tenho uma amiga que eu dirijo um trabalho na igreja dela todas as terças-feiras, e ela tem desempenhado um trabalho muito expressivo de missões. A igreja dela é uma igreja com apenas 2 anos de existência. E aquele trabalho de missões dela me trouxe um confronto. E ontem, na reunião de diretoria, eu disse para eles: e nós, que já estamos há mais tempo e não estamos desempenhando esse trabalho, vamos fazer de que forma? E aí nós chegamos ao consenso. Eu gosto muito de fazer trabalhos que as pessoas não estão fazendo, sim, ou que se está fazendo pouco, né? Então, eu particularmente, ainda esse ano, começo um trabalho com crianças e idosos. Eu pretendo fazer asilos e orfanatos. Ainda esse ano, pretendo, com a minha equipe, desenvolver esse trabalho. Nossa, que interessante. É interessante, eu tô surpresa aqui porque eu ouço algumas coisas assim que eu já conversei com outros pastores e essa visão é elevada para um outro lado, entendeu? Aqui já tenho o meu apoio, a minha consideração, do senhor ter aí esse trabalho dentro de comunidade. Eu percebi que o senhor visa e se preocupa muito com vidas, né? O senhor, além do púlpito, o senhor tem os bastidores, que é cuidar de vidas, né? Dar assistência para vidas. E deixa eu te perguntar uma coisa, pastores, eu sei que não é fácil ser pastor, às vezes cuidar da própria família é difícil, já dá um pouco de trabalho, e um pastor, ele tem várias famílias, ele tem uma multidão que segue, ele é um pastor para cuidar de várias pessoas com mentalidade totalmente diferente. Como que fica o pastor nessa situação? O pastor tem acompanhamento faz terapia, psicólogo, ou só espera a ajuda de Deus? Como que funciona isso? Eu acredito que a maioria dos pastores, principalmente os pastores como eu, que lidam com pessoas de condição social mais desprivilegiadas, sim, tem até um pouco de dificuldade de fazer terapia. Eu, particularmente, não sou contra. Eu acho que tem mais probabilidade de auxiliar, né? Prejudicar não vai. O pastor, ele é uma pessoa pública, né? Ele é uma pessoa para todas. As pessoas têm consciência que o pastor, ele tem que ser acessível, né? Então eu não compreendo muito esses pastores que são inacessíveis, né? O pastor, ele tem que ser acessível, ele tem que estar à disposição das pessoas. E fica cada vez mais difícil para um pastor, eu na qualidade de pastor e convivendo com inúmeros pastores, digo que fica cada vez mais difícil você desvincular o pastor da pessoa. Eu, por exemplo, fico muito mais surpreso quando alguém me chama de Valério, porque acho que 98% do tempo me chamam de pastor. Ô pastor, então nós temos essa... Né? Então fica difícil a gente fazer essa separação. O pastor, ele é, como eu já disse, uma pessoa pública e vive de uma forma literal para isso. Eu, particularmente, pastoreio não só as minhas ovelhas, mas as ovelhas dos pastores que não pastoreiam suas próprias ovelhas, de pessoas que estão desigrejadas, fora de igrejas. Que interessante. E pessoas de diversos países, diversos lugares do país entram em contato e buscam pastoreio da nossa parte. Nossa, é um pastoreio diferenciado, né? Que além de cuidar das ovelhas do seu rebanho, né? Vamos dizer assim, das ovelhas do seu pasto, ainda vem as ovelhas do pasto vizinho, pedir auxílio, pedir ajuda, pedir uma palavra. E com certeza, se vem, é porque o Senhor tem a palavra. Eu acredito que isso se dá justamente porque às vezes não encontra, debaixo da cobertura espiritual que está, não encontra essa flexibilidade, esse acesso, essa acessibilidade. E como nós temos nos colocado na qualidade de acessível, então as pessoas veem isso e vêm procurar conselho e direção da parte de Deus. Muito interessante. Ele é um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. E nós vamos agora para mais um intervalo e você não saia daí. Já já voltamos. Aguarde. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Frittoli.
O número de pessoas vacinadas tem caído no Brasil por causa das fake news e pela ideia equivocada de que não há mais perigo. Por essa razão, doenças que já tinham sido eliminadas estão voltando a fazer vítimas. Para virar esse jogo, o Ministério da Saúde lançou o movimento Vacina Brasil. E para marcar esse momento, nada melhor do que mostrar um dos cartões postais mais importantes para o nosso país abraçando esse grande movimento. Por acreditar na força da vacina é que eu visto a camisa e peço para que toda a população brasileira vista também. Faça parte você também do movimento Vacina Brasil. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. É mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Programa Espaço Livre com Glória Frittoli. Voltando aqui para o último bloco do nosso programa. Está tão bom, mas o tempo passa muito rápido. Pastor Valério, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os cuidados que as pessoas precisam para não se desviarem dos seus propósitos, como que eu vou te dizer, do seu contato com Deus, do seu firmamento com a palavra, em obediência à palavra de Deus? Quais são? A principal arma do cristão precisa ser a perseverança. A pessoa ela já é cristã por fazer uso da fé, né? Como ela acredita, ela está nessa posição porque ela acredita. Mas a comunhão, o relacionamento de comunhão com Deus, ele é muito individual, é particular. Óbvio que a oração é o caminho, a oração ela é o combustível, né, que vai levar a pessoa a um relacionamento de intimidade com Deus. Mas e a manutenção? Porque a intimidade a gente alcança, mas e mantê-la? Essa questão da manutenção, ela se dá pela perseverança. Como eu disse aqui, eu gosto muito de ser transparente. Eu passei um período, as pessoas têm dificuldade de dizer que tem dificuldade, né? E eu passei um período de dificuldade que eu não conseguia orar. Eu estava com muita dificuldade de orar, de me comunicar com Deus. E aí eu decidi que naqueles períodos que eu estava acostumado a orar, eu ia passar aquele tempo com Deus, mesmo sem conseguir orar. Então eu colocava um louvor, deixava tocando e ficava ali em silêncio. E eu dizia para o Senhor, eu não consigo falar o que eu preciso falar, mas eu também não vou negar a Ti o tempo que é devido para a nossa comunhão, então eu vou ficar aqui. E isso promoveu um avivamento na minha vida. Não demorou muito tempo, o Senhor me renovou. Então você não pode desistir de passar tempo com Deus. Esse é o segredo da intimidade, da comunhão. Passar tempo com Deus, ter tempo para meditar na palavra e para passar com Deus em oração, ou em choro, ou em gemido, mas utilizar o tempo, gastar o seu tempo com Ele. Sim. E quando vem essa sensação, esse sentimento de querer orar e não encontra palavras para falar com Deus, o que é? Uma opressão? A mente sobrecarregada? O problema é espiritual? O senhor pode explicar para a gente? Isso se dá por uma infinidade de motivos, né? Você mesmo disse. Alguma opressão espiritual, tem a questão da pessoa estar sobrecarregada das tarefas do dia a dia, ou questões de problemas familiares, de saúde, enfim. O inimigo, ele explora as nossas fraquezas. Ao contrário de Deus, que nos dá força, o inimigo explora as nossas fraquezas. Então, quando ele percebe algum tipo de vulnerabilidade, seja familiar, seja profissional, seja física, ele vai explorar isso. Então nós precisamos compreender aonde estão os nossos pontos de vulnerabilidade para poder não baixar a guarda e permanecer em oração para poder não dar ao inimigo as armas que ele precisa para nos atacar e até nos destruir. Sim. Pegando esse gancho, ultimamente a gente tem visto aí muitas notícias, os noticiários, jornais, de pessoas até boas, jovens de família, estão se matando, tirando vida.
A semana passada mesmo eu fiz uma visita em Bragança Paulista e um médico me falando que só nesse mês lá 3 pessoas tiraram a vida. Acho que um garoto de 18 anos, outro de 21 e um senhor de 53 anos. Pessoas de família, pessoas bem-sucedidas. O que leva a isso? O senhor, como pastor, como que o senhor vê essa situação? Pessoas boas e que têm tudo tirando a própria vida. Então, eu acabei de falar que o inimigo explora as nossas vulnerabilidades, né? Nós estamos vivendo num tempo, eu acho que a sociedade nunca foi tão fútil. Sim. As pessoas nunca deram tanto valor a coisas que não têm valores. A necessidade de mostrar para o outro que se é bem sucedido numa área ou em outra. Então as pessoas estão mais frustradas hoje do que antes, porque elas se preocupam hoje com coisas que antes não eram importantes, né? Então essa demasiada importância para certas coisas, para a opinião de outras pessoas, tem feito com que muitas pessoas se sintam tão desprezíveis e tão sem saída, sem perspectivas, que elas entendem que a vida delas não tem um propósito. E o inimigo se aproveita dessa vulnerabilidade das pessoas e, infelizmente, esses casos acontecem. Eu tenho visto isso em volta da gente, no meio evangélico mesmo. Pastores têm tirado a própria vida por não se entenderem quanto felizes e completos diante da sociedade, do ministério e diversas coisas. E Cristo não foi à cruz para que nós nos prendamos aquilo que é terreno, mas aquilo que é eterno. O que é eterno é que realmente tem valor. É triste, né? Muito triste. Muito triste. Acho que falta muito Deus no coração das pessoas, na verdade. As pessoas estão distantes de Deus. Sim. Mesmo muitas vezes dentro das igrejas, as pessoas estão distantes de Deus. Elas estão... Algumas pessoas terceirizam a fé. Estão dentro da igreja, mas perdidos dentro da igreja, né? Porque estão terceirizando a sua fé. Ao invés de praticar o cristianismo, de praticar o evangelho, elas estão usufruindo da unção das outras pessoas que praticam e não fazem a sua própria parte. Sim, triste. E tá chegando aqui várias perguntas e o pessoal quer saber sobre sua família. Vamos falar sobre família? Vamos falar. Olha, ficou o sorriso dele por falar de família. Olha que coisa linda, gente. Um exemplo, né? É porque família é a base, né? Família sempre foi a base. Tanto que nós estamos vivendo um momento em que a família, a formação literal, natural de família, né? Ela nunca foi tão atacada, né? Eu sou muito bem casado, graças a Deus. Sou casado com a pastora Rosângela Cristina. Nós temos 3 filhos lindos, o Guilherme Julião, Luiz Otávio Julião e Miguel Julião. E a minha família, ela é a base de tudo. Tem mais 3 pastores aí, né? Eu creio. Ela é a estrutura. Minha esposa é uma pastora também, mas exímia pregadora do evangelho. E eu a admiro, primeiro como cristã e depois como pessoa, como mulher. Que coisa linda. E ela te acompanha no ministério? Ela é uma pastora itinerante, pastora local, uma missionária? Ela me acompanha no ministério. E justamente por me acompanhar no ministério, ela é tudo isso. Porque eu sou assim, a minha realidade é essa. Eu sou missionário, eu sou pastor e sou itinerante. Eu dirijo 2 igrejas e, juntamente com ela, nós 2 dirigimos juntos 2 igrejas e fazemos as obras fora da igreja, né, no cunho, nos bastidores. E além disso, nós pregamos em diversos lugares, no estado, no país, em diversos lugares. Então é uma loucura em dupla, conjunta.
o nosso tempo já se foi, já está finalizando. Eu estou emocionada aqui, o estúdio está emocionado com a história do pastor Valério, mas antes da gente finalizar, eu ouvi alguma coisa de CD, eu vi o senhor louvando. O senhor louva também, canta? Eu louvo, eu gosto muito de louvar. Desde sempre, eu comecei louvando na realidade, né? Depois eu acabei estudando e passei a ministrar. Eu comecei louvando, eu fiz recentemente uma participação no CD de uma amiga e gravei 3 músicas com ela. Então, uma palhinha aí para as pessoas que estão nos assistindo aí. Perfeito, para essa câmera aqui. E é uma palhinha. Eu vou cantar um trecho aqui de uma dessas músicas. De uma cova tão profunda, Deus te livrará. No deserto desta vida, a palavra é o teu maná. É promessa de Deus Pai, e Ele mesmo cumprirá. Pelo sacrifício de Jesus, Deus te libertará. Que Deus te abençoe. Que lindo. E nós vamos chegando aqui ao final de mais um programa. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Você pode deixar suas considerações finais, tá? Aqui no finalzinho eu deixo os meus contatos. Perfeito. Eu quero deixar para todos que Cristo Jesus é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por intermédio dele que todo direcionamento que você precisa, que toda paz que você precisa, você vai alcançar, né? Ele é o caminho. Então, busque ao Senhor, você que já está no caminho dele, se afirme, busque perseverança e comunhão. E você que não está, aceite Jesus como seu Salvador, que certamente ele vai honrar a tua vida, vai mudar a tua história. Eu sou o pastor Valério Julião, você me encontra assim nas minhas redes sociais, Facebook, Valério Julião, no Instagram, @Valério Julião. Você quiser nos chamar para pregar, para louvar na sua igreja, o meu contato é 11 DDD São Paulo 969544464. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. E chegamos aqui ao final de mais um programa maravilhoso. E você pode aí acessar a rede social da igreja, tvcliquebrasil.com, e também o nosso Instagram, tvcliquebrasil.com também. E acompanha aí o Instagram pessoal, Glória Fritoli Oficial, e nossa assessoria, que é o celular, o WhatsApp, você pode chamar, pode deixar lá a sua sugestão, o 11 99108 5143. Tenha um ótimo dia e fique com Deus, e deixe Deus fazer morada no seu coração. Até mais.